Amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica, Escola de Liderança. Estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso estudo da Carta de Paulo aos Colossenses, nossa aula de número 7. Estaremos hoje refletindo sobre o seguinte tema: Cristo, nosso reconciliador. Nas últimas aulas nós estivemos vendo alguns versículos um pouco quebrados, vamos dizer assim, pedaço por pedaço, para que nós pudéssemos aproveitar um pouco cada doutrina que nos é apresentada nesse texto. Hoje a nossa porção, o nosso texto bíblico base é um pouco maior do que o que nós estávamos vendo até aqui. Nós vamos estar meditando hoje no capítulo 1, mas do versículo 18 até o 23. Acompanhe comigo, o texto diz o seguinte na versão NVI. Ele, falando de Jesus, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem que se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmãos, esse texto vai compor ainda aquela sequência de atributos, da pessoa e da obra de Jesus que Paulo vem apresentando no capítulo 1 de Colossenses. Por isso o nosso slide ainda está intitulado o tema A Excelência de Cristo. Tanto nesses versículos do capítulo 1, quanto em alguns versículos do capítulo 2, Paulo vai trazer os atributos de Jesus à tona, a fim de enfatizar a supremacia, a fim de enfatizar a autoridade, a excelência de Jesus sobre todos os sistemas doutrinários ou sobre todos os princípios que os irmãos da igreja de Colossos estavam ali aprendendo, ou aos quais eles estavam sendo expostos pelos falsos mestres, rebaixando a posição de Jesus, dizendo que eles deveriam adorar anjos e praticar determinadas coisas para que assim pudessem agradar a Deus e estar em contato com Deus. Mas o texto aqui que nós separamos para estudar hoje vai nos mostrar mais uma vez o quão Cristo é excelente e o quão Cristo é perfeito e suficiente para nos dar acesso a Deus. O texto, então, começa trazendo um conflito. No versículo 21, Paulo lembra aqui que há um conflito natural entre Deus e os homens por causa do pecado. Paulo diz que antes, e aqui ele já está falando a uma igreja cristã, ele já está falando a pessoas que já se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus, então ele está falando da condição anterior a isso, da condição natural do homem. Então ele diz que antes, se referindo aí a antes dos irmãos de Colossos terem tido o seu encontro pessoal com Jesus, eles estavam separados de Deus e que em suas mentes eles eram considerados inimigos por causa do mau procedimento. Nos mostrando então o que a Bíblia já nos mostra desde Gênesis até Apocalipse, que há um conflito entre o homem pecador e o Deus Santo. Deus criou o homem e, segundo o relato de Gênesis 1, criou o homem de forma muito boa, sem pecado, santo, perfeito. Mas o homem então caiu em desobediência, caiu em pecado, se rebelou contra Deus. E bastou um pecado para que Deus expulsasse Adão e Eva do Éden. Bastou um pecado para que Deus já manifestasse a sua justiça, já manifestasse então o cumprimento, ou o início do cumprimento daquilo que ele mesmo havia alertado ao primeiro casal, que não fizesse, que a partir do momento que eles comessem do fruto proibido, eles então morreriam. Então essa morte já começou com o afastamento da presença da comunhão de Deus, que depois se manifesta na morte da carne e que se manifesta também na morte eterna, uma eternidade sem Deus, na condenação ao inferno prevista a todos aqueles que passarem por esta vida sem se arrepender dos seus pecados e sem crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador.
A condição do homem é exatamente a de ser filho da ira de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 3 nos traz essa informação. Muitas pessoas dizem, mas a gente até fala muitas vezes no dia a dia, né? Eu vou à praia porque eu trabalhei demais, eu também sou filho de Deus. Mas, biblicamente, ninguém nasce filho de Deus, né? Nós nascemos filhos da ira, mostrando que aquilo que nos está previsto, aquilo que nós temos direito de alguma coisa da parte de Deus é a sua ira, a sua justiça, porque todos nós pecamos. Na Bíblia fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Por isso estão sob condenação. Efésios, no capítulo 2, também usa a ilustração dizendo que nós estamos separados de Deus. De que o homem, por natureza, é alguém que anda longe de Deus. E que entre o homem e Deus existe uma parede de separação chamada inimizade. O profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz que Deus não está surdo para não ouvir o nosso clamor, nem Ele é mau a ponto de não se compadecer das nossas necessidades e estender a sua mão para nos abençoar. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. É por causa dos nossos pecados, diz o profeta, que Deus esconde de nós o seu rosto e por isso Ele não irá nos ouvir. O pecado, então, separa Deus e o homem, conforme a figura que ilustra aí a tela para você. Esse é o grande conflito que existe. Mas além de ser um conflito natural, ou seja, por natureza, ele também tem consequências eternas. Acompanhe comigo. João, capítulo 3, versículo 36, narra o final da conversa de Jesus com Nicodemos. Muitas pessoas lembram, que Jesus, na conversa com Nicodemos, falou que era necessário nascer de novo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Mas João 3,36 vai nos dar uma outra noção, vai nos ajudar a entender um pouco melhor essa situação desse conflito. Porque João 3,16 relata que Jesus falou que nós estamos debaixo da ira de Deus desde o momento em que nascemos, porque já nascemos em pecado. O texto diz que aquele que crê no Filho, aquele que crê em Jesus como seu Salvador, sobre ele vem a graça de Deus, sobre ele vem o perdão de Deus, sobre ele vem a salvação. Mas aquele que permanece rebelde, aquele que rejeita a Cristo, aquele que faz pouco caso do sacrifício de Jesus, o texto diz que sobre essas pessoas permanece a ira de Deus. Ora, o verbo permanecer não indica outra coisa senão uma condição que já era, que poderia ser mudada, mas que por alguma razão não foi, então ela continua como era antes. Ou seja, o homem já estava debaixo da ira de Deus, tem a possibilidade de sair dessa condição se crer em Cristo Jesus e se arrepender dos seus pecados, mas se ele não fizer isso, ele apenas continua na condição em que já está e caminha para a perdição eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23 vai nos ensinar que o salário do pecado é a morte, naquelas 3 dimensões que eu já falei anteriormente. A morte física, a morte espiritual, a nossa separação espiritual de Deus, mas que se concluirá, se completará por toda a eternidade na condenação ao inferno, da qual o próprio Jesus falou e está registrado em Mateus capítulo 25, versículo 41, quando ele disse, falando do grande dia do juízo, em que os homens prestarão contas diante dele em seu trono, em seu tribunal. O texto diz que a alguns ele dirá que a entrada ao céu está preparada, vinde benditos de meu Pai, mas a outros ele dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Exatamente aqueles que não resolveram esse conflito por meio de Cristo. A resolução desse conflito ele é uma questão que lida com justiça e com misericórdia. Porque se Deus é Deus e ele, para ser Deus, ele é perfeito, Deus não pode ser injusto. E a misericórdia de Deus não pode anular a sua justiça. Por essa razão, Deus precisa punir o pecado, mas ele também quis manifestar misericórdia. Então, o homem era pecador e deveria pagar pelo seu pecado. Deus quis ser misericordioso por livre e espontânea decisão do seu ser, mas como conciliar isso? Alguém deveria então pagar a culpa desse homem.
Mas se todos os homens são pecadores, ninguém poderia pagar a dívida de ninguém, porque afinal de contas todos estavam na condição de devedores. Então, o texto vai nos mostrar que houve aí um pagamento por essa reconciliação, que foi o que Jesus fez. Paulo vai nos apresentar aqui nos versículos 19 e 20, dizendo que foi do agrado de Deus que em Cristo Jesus habitasse toda a plenitude. E a gente já estudou sobre isso em plenitude alguns versículos atrás. E o texto diz que foi por meio de Jesus, foi do agrado de Deus que por meio de Jesus houvesse a reconciliação de todas as coisas com Deus. Fazendo isso, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O preço para essa reconciliação era preço de sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz: sem derramamento de sangue não há perdão. Alguém teria que pagar a dívida em favor do culpado. Só que todos os homens eram culpados, então nenhum homem poderia pagar a dívida do outro diante de Deus. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho como sacrifício, como oferta, de maneira voluntária, sem ser obrigado a isso. Ele deu. E 2 Coríntios diz que Deus o tornou pecado, aquele que não tinha pecado, ele o tornou pecado em nosso favor, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Então o pecado foi punido e Deus permaneceu justo, mas foi punido no Filho de Deus, naquele que era puro e perfeito, que se entregou por livre e espontânea vontade e decisão em favor daqueles que não mereciam e em favor de quem ele não tinha obrigação nenhuma a fazer nada. Muito pelo contrário, teria o direito de julgá-los e condená-los. E aí está a misericórdia de Deus, em que o culpado não recebe o castigo devido, alguém recebeu em seu lugar. E por causa do que esse alguém, no caso aqui Jesus, por causa dos méritos de Jesus diante de Deus, todo aquele que nele crê recebe então perdão, salvação e a reconciliação com Deus. Por isso Efésios 2,13, falando agora da condição dos crentes em Cristo Jesus, diz: agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Por essa razão, nós falamos que Deus é tanto justificador quanto justo. Porque ele puniu o pecado que deveria ser punido, mas ao mesmo tempo ele manifestou a sua misericórdia. Romanos 3, 25 a 26 diz que Deus ofereceu como sacrifício Jesus para propiciação mediante a fé, oferta mediante a fé pelo seu sangue. E no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador dos que têm fé em Jesus. Ele puniu o pecado, mas manifestou a sua misericórdia. Ele é tanto justo, mas ao mesmo tempo ele justifica, ele declara perdoado aquele que crê no sacrifício do seu Filho e se arrepende dos pecados que fizeram com que o seu Filho fosse à cruz. Jesus, como nosso reconciliador, é o único que é capaz de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E por causa disso, o autor do livro aos Hebreus convida os crentes a, com plena confiança, entrar pelo Santo dos Santos, na presença de Deus, por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu. E Ele nos encoraja, então, a nos aproximarmos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Quem nos aproxima de Deus não são anjos, não são hostes angelicais, não é simplesmente atitudes religiosas de comer isso, não comer aquilo, fazer isso ou não fazer aquilo, como os falsos mestres estavam ensinando à igreja de Colossos. Quem nos liga a Deus é o Senhor Jesus Cristo, que fez um sacrifício completo, perfeito e suficiente para que o nosso conflito com Deus fosse resolvido de uma vez por todas. E a única coisa que Deus requer de nós é que nós nos arrependamos dos nossos pecados, confiemos a nossa vida nas mãos de Jesus e então possamos nos converter dos nossos maus caminhos, mudar a direção e nos voltarmos para Deus. Essa reconciliação que traz aí uma bênção não só
espiritual, digamos, a partir de agora, mas também eterna. Ainda no texto de Colossenses 1 que nós estamos estudando, Paulo diz que Jesus é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Jesus não só morreu em nosso lugar, Jesus não só morreu para nos dar a salvação e ser a nossa justiça, mas ele ressuscitou para nos dar a perspectiva eterna de todas essas bênçãos. Calvino fala que Cristo ressuscitado dentre os mortos é a causa eficiente, ou seja, é por causa da ressurreição de Jesus que nós podemos ter a expectativa de também um dia sermos ressuscitados e morarmos toda a eternidade ao lado de Deus. Mas ele não é só a causa eficiente, como que tendo obtido todo o poder, ele também é a causa exemplar, de maneira que ele é o padrão da nossa ressurreição. A ressurreição da cabeça, e nós vimos isso na última aula, Jesus, o cabeça da igreja, envolve consequentemente a dos membros. Isso está baseado em 2 textos bíblicos que eu quero chamar a sua atenção, em 1 Coríntios capítulo 15, que fala da relação da ressurreição de Jesus com a nossa vida. O texto diz: pois da mesma forma como em Adão todos morreram por causa do pecado, em Cristo todos serão vivificados. Nós recebemos vida com Jesus a partir do momento que nos confiamos a Ele. E 1 Coríntios 15, 49 diz que assim como tivemos a imagem do homem terreno, seguimos a imagem de Adão, teremos também a imagem do homem celestial. Jesus ressuscitado não só nos garante a certeza das bênçãos eternas, porque Ele venceu a morte e Ele nos concederá essa vitória também, mas Jesus ressuscitado, e não só ressuscitado, mas glorificado, nos traz também o modelo de como será a nossa glorificação, de como será o nosso corpo, como será a nossa imagem restaurada em Cristo Jesus na eternidade. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso reconciliador, que não só serve de ponte, como tem aí a imagem em tela para vocês, não só serve de ponte para nos tirar da morte espiritual e nos conduzir à vida eterna, sem que nós caiamos no abismo da condenação eterna no inferno, mas Ele nos prepara e Ele nos transformará no grande dia da sua volta, pela força do seu poder que venceu a morte. Nós também seremos transformados em toda essa situação carnal, corruptível que ainda temos, para estarmos aptos a estar na presença de Deus por toda a vida eterna. E finalmente, já que estamos falando de vida eterna, essa é o foco final, né? O texto diz ainda: agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, falando de sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Eu acabei de falar que Jesus nos prepara para vivermos a vida eterna. Não só nos garante a vida eterna, mas nos prepara e com toda certeza, a semelhança da sua ressurreição, também nos transformará para podermos viver no céu. A reconciliação de Cristo traz o perdão e estabelece a paz com Deus não só agora, mas por toda a eternidade, aquele que nele crê. A ideia de inculpáveis e livres é de alguém que não dá ocasião para ser levado ao tribunal, porque o nosso pecado, a nossa condenação, aquilo que pesava sobre nós diante de Deus, Cristo já resolveu na cruz do Calvário, se nós já confiamos a nossa vida a Ele. De maneira que já não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus, conforme Romanos 8:1, para aqueles que já entregaram sua vida ao Senhor. A ideia aqui do texto é nos falar da nossa perfeição, da restauração da nossa imagem, conforme Deus nos criou. E então em Efésios capítulo 5, falando da relação de Jesus com a igreja, a sua noiva, Paulo nos diz que o propósito de Cristo é apresentar a igreja a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa, separada do pecado, não uma condição espiritual melhor ou mais elevada que alguém, simplesmente separada do pecado e inculpável. E finalmente, para que a gente possa entender essa ideia da paz eterna, essa ideia de vivermos já um relacionamento em paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que já é possível ser vivido agora e na perspectiva de toda uma eternidade e muito melhor do que já podemos viver agora,
o finalzinho do texto de Colossenses nos lembra, né? Se é que permanecemos firmes na fé que aprendemos do Evangelho. Então eu gostaria de chamar a atenção para um texto de João, capítulo 14, versículo 23, em que Jesus está dando as suas últimas orientações aos seus discípulos antes de ser morto, crucificado, morto, antes da sua ressurreição. E ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Olha que bênção maravilhosa. Olha que bênção tremenda e talvez além da compreensão. Mas faremos nele morada. Veja, nós começamos esse estudo falando de um conflito, de inimizade, de separação, de barreira, de parede. E olha como nós estamos terminando por meio do sacrifício de Cristo. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo virão a todo aquele que crê em Jesus e fará nele morada. Naquele que permanece em suas palavras, que guarda a sua palavra, provando assim que o ama. De forma então que o que Paulo está asseverando aqui nesse texto, para que a gente possa lembrar, nós temos sim um conflito, o conflito do pecado e como conciliar isso com relação com a santidade de Deus. Esse conflito foi reconciliado, resolvido em Cristo Jesus, porque os homens não podiam se salvar, mas o justo se deu pelos injustos, em um sacrifício completo, perfeito e suficiente para atender às exigências do Deus Santo. Por isso nós temos paz eterna, em viver em santidade de vida, em uma vida separada do pecado, com o perdão de Deus dos nossos pecados e na expectativa da plena restauração quando Jesus voltar. Nós não precisamos de nenhum outro mediador entre nós e Deus. Não há homens vivos, não há homens mortos que alguém queira dizer que sejam santos, de uma maneira na perspectiva de entender santo como alguém mais elevado espiritual do que outros. Não há intercessores no céu por nós a quem Deus ouça, porque só quem tem mérito completo, perfeito e suficiente diante do Senhor para interceder em favor dos homens pecadores é o seu Filho Jesus. Ninguém mais, nem anjos, nem principados, como estavam sendo ensinados os colossenses, nem como até hoje algumas pessoas tentam colocar homens mortos ou vivos como intercessores e mediadores de favores e bênçãos entre Deus e nós. Foquemos em Jesus. Jesus é o grande e maravilhoso propósito de Deus para as nossas vidas. Jesus é, de fato, aquele que nos liga ao Pai e por meio de quem temos a expectativa e a esperança de tantas bênçãos como aqui nos foram aqui elencadas pelos textos bíblicos. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo faça a palavra frutificar no seu coração, trazendo alegria, gratidão, trazendo ânimo, trazendo empolgação, fortalecendo a sua fé, para que você possa glorificar a Deus por tão grande bênção que nós que seguimos ao Senhor Jesus recebemos e temos diante dele, o nosso reconciliador. E se você ainda não teve um encontro pessoal com Jesus e por acaso está assistindo essa aula, o Senhor te convida hoje a dar este passo de fé, a entregar a tua vida nas mãos dele, porque ele quer restaurar a tua comunhão com Deus. Não espere para o último minuto da sua vida, antes que a morte chegue. Aproveite hoje a oportunidade que Deus está te dando. Arrependa-se dos seus pecados, clame a Jesus e saia debaixo da ira de Deus, porque o amor, a graça, a misericórdia, o perdão, a salvação, a comunhão com Deus são muito melhores do que a condição em que nós nos encontramos por natureza. Que Jesus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo de Deus abençoe a sua vida. Nos encontramos, se assim o Senhor nos permitir, na nossa próxima aula. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.